Há muito tempo, séculos atrás, em uma pequena parte desse nosso vasto mundo, vivia um povo chamado de os Filhos de Israel. Desses filhos surgiram certos homens e mulheres, através dos quais Deus se revelou para toda a humanidade. Um deles foi Abraão, um homem de fé. Abraão, um homem de fé. Um episódio do Velho Testamento. Versão brasileira, Estúdio de Cinema, São Paulo. Abraão, um homem de fé, nasceu na cidade de Harã, na Caldeia, 8 gerações após o grande dilúvio. Seu pai era Terá, que era filho de Naor. Mas, diferente de Naor, Terá adorava ídolos em vez do verdadeiro Deus. Com o passar do tempo, o povo de Abraão mudou-se para o norte, para Harã, na Mesopotâmia, onde viveram por muitos anos. Aqui Terá morreu e aqui a voz de Deus falou para Abraão com uma ordem e uma promessa. Abraão, sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai para a terra que eu te mostrarei. E te darei uma grande nação, e te abençoarei e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. Eu abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. E em ti serão benditas todas as famílias da terra. Abraão tinha 75 anos. Seria penoso para ele deixar seu lar e se aventurar em uma terra nova e estranha. Mas Abraão tinha tanta fé na promessa de Deus que estava disposto a ir para onde quer que Deus o levasse. Havia muito trabalho a fazer. Tinham que embalar a comida, desmontar as tendas, reunir os rebanhos e instruir os servos, pois Abraão era um homem rico. Só lhe faltava uma coisa. Ele e sua mulher Sara não tinham filhos e ambos desejavam muito um filho. O sobrinho de Abraão, Ló, era quase como um filho para eles. Vivia com eles desde a morte de seu pai. Então Abraão ofereceu-se para levar Ló na viagem. Se não sabes onde fica essa terra, como sabes que encontraremos pastos para os nossos rebanhos? Não se preocupe. O Deus Todo-Poderoso cuida daqueles que o servem com fé. Devemos confiar nele e ir para onde ele nos mandar. Agora pode comer, porque teremos que partir em breve. Era uma viagem longa e muito perigosa, através de terras selvagens e desertas, onde havia muitas tribos guerreiras. Mas Abraão e sua caravana as atravessaram em segurança, cruzaram o rio Jordão e chegaram em Betel. Ali Abraão edificou um altar e agradeceu a Deus por lhes guiar em segurança para essa terra prometida. Deus abençoou Abraão em Canaã e ele se tornou um homem muito rico. Mas logo surgiram contendas por causa de pastos e água, pois tanto Abraão quanto Ló tinham muitos rebanhos e seus pastores começaram a discutir entre si. Mas quando Abraão soube das discussões sobre os pastos, discussões que ameaçavam prejudicar sua amizade com Ló, ele logo ofereceu uma solução. Uma que mostrou que ele era um pacificador e um homem generoso de Deus. Ora, que não haja contenda entre você e eu, e entre os seus pastores e os meus pastores, pois é o meu sobrinho. Não está toda a terra diante de você? Se escolher a da esquerda, irei para a direita. E se escolher a da direita, eu irei para a esquerda. Abraão foi generoso em deixar o seu sobrinho escolher primeiro a terra que Deus havia dado para ele. Mas Ló não parou para pensar nisso. Sua única preocupação era que terra escolher.
Então Ló viu como todo o vale do Jordão era bem regado e verde. Que lugar melhor poderia haver em Canaã? Então Ló escolheu para si todo o vale do Jordão. Logo depois, o Senhor falou para Abraão, mostrando-lhe que ele não perdera nada, sendo generoso. Levanta teus olhos e olha desde o lugar onde estás. Olha em todas as direções, até onde a vista alcança. Toda essa terra que vês, hei de dar a ti e a tua semente para sempre. E farei a tua semente como o pó da terra. Vai e percorre essa terra no seu comprimento e na sua largura, porque a ti a darei. E assim os anos se passaram para Abraão e Sara na terra de Canaã, anos tranquilos na maior parte. E apesar de o Senhor ter prometido dar um herdeiro a Abraão, que suas nações seriam abençoadas, e de ele ter dito que Abraão seria o pai de muitas nações, ele e Sara continuavam sem filhos. Abraão começou a se perguntar em seu coração quando Deus cumpriria sua promessa. Então Deus falou com ele de novo, tranquilizando-o. Olha para o céu e conta as estrelas, se as podes contar. Assim será a tua semente. Então, de novo, Abraão tinha a promessa de Deus. Não só ele teria o que mais desejava, um filho, mas também teria tantos descendentes que, como as estrelas, não poderiam ser contados. Apesar de a realização dessa promessa parecer impossível, Abraão acreditou. E por causa da sua fé, ele se tornou digno aos olhos de Deus. Mais tarde, a fé de Abraão foi ainda mais fortalecida quando 3 estranhos lhe apareceram um dia. No começo, Abraão não reconheceu os 3 homens como visitantes celestiais, mas quando os viu, ele correu para lhes dar as boas-vindas. Se tenho achado graça em vossos olhos, não vão embora. Mandarei buscar água para lavar vossos pés. E recostai-vos debaixo da árvore, enquanto trarei pão para se revigorarem. Assim, faze como tens dito. Enquanto os visitantes descansavam, Abraão correu para dentro da tenda e pediu para Sara fazer bolo com boa farinha. Ele também tomou uma vitela do seu rebanho e a preparou para os seus hóspedes, e ele lhes trouxe manteiga e leite. Depois de comerem, um de seus hóspedes fez uma pergunta para Abraão. Onde está a tua mulher, Sara? Ela está na tenda. Eu prometo voltar na primavera. Até lá, Sara, tua mulher, terá um filho. Quando ele ouviu essas palavras, Abraão percebeu que essa promessa vinha de Deus, e ele ficou feliz em ouvir de novo que logo teria um filho. Sara, que ouvira tudo na entrada da tenda, riu consigo quando pensou que seria impossível ela se tornar mãe em sua idade avançada. Mas o estranho sabia o que ela estava pensando e a repreendeu. Por que se riu, Sara, pensando como uma velha pode ter um filho? Haveria coisa alguma impossível ao senhor? Quando eu voltar na próxima primavera, Sara terá um filho. Mas eu não ri. Riste, sim. E na primavera, assim como o Senhor prometera, Sara deu à luz um filho, e Abraão lhe deu o nome de Isaque. E ele agradeceu a Deus com todo o seu coração. Os anos se passaram, e Isaque cresceu e se tornou um jovem temente a Deus, para a alegria de Sara e Abraão, que o amavam profundamente. Abraão passava muitas horas com o rapaz, ensinando-lhe as destrezas da caça e dando-lhe amor e atenção. Mas Deus testaria a fé de Abraão mais uma vez, de uma forma que não deixaria dúvida sobre quem ele amava mais. Abraão, toma o teu filho, o teu único filho, Isaque, a quem amas,
vai à terra de Moriá e oferece-o ali em sacrifício sobre uma das montanhas que eu te direi. Sacrificar o seu filho Isaque? Como Deus poderia pedir tal coisa? Mas Deus não disse, eu farei um pacto contigo? Deus não cumpria sempre suas promessas? Essa era a hora de perder a fé e se recusar a obedecer ao Senhor? Então Abraão tomou sua decisão. Na manhã seguinte, Abraão levantou cedo para partir para a terra de Moriá com seu filho Isaque e 2 servos. Que Deus esteja com vocês e os proteja. Não se preocupe, mãe. Voltaremos logo. É apenas uma viagem de 3 dias, não é, pai? Sim, Isaque, sim. No terceiro dia, Abraão viu o lugar à distância e ele disse aos seus servos, fiquem aqui, o rapaz e eu iremos até ali para adorarmos e depois voltaremos. No seu coração, Abraão ainda tinha esperança que seu filho de algum modo fosse poupado. Mas ele estava determinado a fazer o que Deus tinha ordenado. Quando chegaram ao lugar do qual Deus falara, Abraão edificou um altar e arranjou a lenha nele. O altar está pronto para o sacrifício, pai. Mas onde está o cordeiro? Deus quer que você seja o cordeiro, meu filho. Abraão, Sim, Senhor. não faças nada ao menino. Agora sei que amas a Deus, pois não me negaste teu único filho. Assim a vida de Isaque foi poupada. E olhando em volta, Abraão viu um cordeiro atrás dele. E Abraão tomou o cordeiro e o sacrificou como oferenda ao Senhor no lugar de seu filho. De novo o Senhor falou para Abraão e disse: Porque não me negaste teu único filho, te abençoarei ricamente e multiplicarei tua semente como as estrelas dos céus e as areias do mar. E em tua semente serão benditas todas as nações da terra. Desse modo, Deus novamente prometeu a vinda do Messias a um homem que passara por muitas provas de fé.
Há muito tempo, séculos atrás, em uma pequena parte desse nosso vasto mundo, vivia um povo chamado de os Filhos de Israel. Desses filhos surgiram certos homens e mulheres, através dos quais Deus se revelou para toda a humanidade. Um deles foi Jacó, o portador da promessa. Jacó, o portador da promessa, um episódio do Velho Testamento. Versão brasileira, Estúdio de Cinema, São Paulo. Há quase 4.000 anos, um homem de nome Abraão ouviu o chamado de Deus e deixou seu lar em Harã para ir para a terra de Canaã. E agora seu filho Isaque estava casado com uma jovem mulher de Harã, de nome Rebeca. E Abraão estava feliz, pois Rebeca era neta de Naor, irmão de Abraão, e um adorador do único Deus verdadeiro. Uma mulher que ajudaria a realizar a promessa de que um dia todas as nações da terra seriam abençoadas através dos descendentes de Abraão. Os anos se passaram e Deus abençoou Isaque e Rebeca com gêmeos. O primeiro foi chamado de Esaú, porque sua pele era cabeluda. O segundo foi chamado de Jacó, e Rebeca muitas vezes pensava em algo que Deus havia dito a ela antes do nascimento deles: o mais velho servirá ao mais novo. Apesar de os meninos serem gêmeos, tinham personalidades bem diferentes. Esaú tornou-se perito em caça, um homem que percorreria montanhas e florestas, enquanto Jacó era um homem pensativo e trabalhador, que cuidava dos rebanhos do seu pai e adorava o silêncio da sua tenda. Um dia, Esaú voltou para casa cansado e faminto e sentiu o cheiro da comida que Jacó estava cozinhando. Deixe-me comer dessa comida agora. Estou prestes a morrer de fome. Eu deixarei se você me vender seus direitos de primogênito. Como primogênito, Esaú se tornaria o chefe da família após a morte de Isaque e também o antepassado do Messias. Mas ele respondeu sem pensar: De que me serve ser o primogênito? Espere. Primeiro tem que me jurar que vai fazê-lo. Jure. Eu juro pelo Senhor. Terás meus direitos de primogênito. Assim, Jacó ganhou os direitos do seu irmão mais velho. E ele estava feliz porque ele sabia que todas as promessas que Deus havia feito a Abraão agora seriam dele e da sua família. Com o avançar da idade, a vista de Isaque piorou tanto que não podia mais ver. Temendo que não viveria por muito tempo, ele decidiu que chegara a hora de dar ao seu primogênito a bênção que faria de Esaú o chefe da família. Esaú, meu filho. Sim, pai. Eu estou velho e não sei o dia da minha morte. Agora, pois, meu filho, tome sua aljava e o seu arco e apanhe para mim alguma caça. Então faça-me um guisado saboroso como eu gosto. E traga-o para que eu coma. Então eu lhe abençoarei. Sim, pai. Quando Rebeca ouviu isso, seu coração se revoltou ao pensar que a bênção seria de Esaú. Deus não disse que o mais velho serviria ao mais novo? Movida pelo seu amor por Jacó, Rebeca decidiu agir rapidamente para assegurar que a bênção do primogênito não fosse de Esaú, e sim de Jacó. Acabo de ouvir o seu pai dizer para o seu irmão Esaú: traga-me caça e me prepare um guisado. Então eu o abençoarei. Jacó, faça o que eu mando. Vá ao rebanho e me traga 2 bons cabritos, e eu prepararei o guisado para o seu pai, como ele gosta. E vai levá-lo a seu pai para que coma e lhe abençoe antes da sua morte. Jacó obtivera os direitos do primogênito de Esaú. Mas ele deveria enganar o seu pai para conseguir a sua bênção? No seu coração, Jacó estava perturbado, mas ele expressou apenas um temor.
Mãe, sabe que Esaú é varão cabeludo e eu liso. E se o meu pai me tocar, então certamente trarei sobre mim a maldição e não bênção. Qualquer maldição que puder cair sobre você cairá sobre mim. Faça o que eu mandei. Vá buscar os cabritos para mim. Vá. Rebeca planejara tudo muito bem. Ela vestiu Jacó com as melhores roupas de Esaú e amarrou pedaços de pele de cabrito nas suas mãos e pescoço para que não fossem mais lisos. E Rebeca lhe deu a comida que ela mesma havia preparado. No começo, Isaque ficou em dúvida sobre quem estava na tenda. A voz parecia a de Jacó, mas quando Isaque sentiu as mãos cabeludas e sentiu o cheiro do campo em suas roupas, então ele acreditou que era mesmo Esaú, seu filho mais velho. E ele deu a sua bênção para Jacó. Deus lhe dê a bênção do orvalho dos céus e das gorduras da terra, e abundância de trigo e de mosto. Que povos os sirvam e nações se curvem a você. Seja senhor de seus irmãos, e os filhos da sua mãe se curvem a você. Malditos sejam os que o amaldiçoarem, e benditos sejam os que o abençoarem. Agora Jacó tinha a bênção do seu pai, e preocupado com o que ele havia feito, ele logo foi embora. E ele se foi na hora certa, pois ele mal havia saído quando... Meu pai, eis a caça que lhe preparei para que me abençoe. Quem é você? Eu sou o seu primogênito, Esaú. Quem, pois, é aquele que apanhou a caça e me trouxe? E eu o abençoei. Sim, e permanecerá abençoado. Abençoe a mim também, meu pai. Então seu pai respondeu dizendo: A sua habitação será nas gorduras da terra e no orvalho dos céus do alto. E cheio de ódio pelo seu irmão, Esaú disse para si mesmo: O meu pai morrerá logo e então eu matarei Jacó. Rebeca sabia que se os irmãos não fossem separados imediatamente, haveria matança e desgraça. Então ela disse a Isaque que era hora de Jacó desposar uma mulher e que ele não devia se casar com alguém que não fosse de seu povo, como Esaú fizera. Não se case com uma das mulheres de Canaã, mas vá para a planície da Síria e se case com uma das filhas de Labão, irmão de sua mãe. Sim, pai. Então Isaque abençoou Jacó e o enviou em sua viagem. Agora Jacó estaria seguro da fúria de Esaú, mas sua partida significava que Rebeca talvez nunca mais visse o seu amado filho. Assim, Jacó deixou o único lar que ele conhecera. Naquela noite, enquanto dormia, Jacó teve um sonho estranho e maravilhoso. Ele viu uma escada posta na terra e o seu topo tocando nos céus. E os anjos de Deus subiam e desciam por ela. E o Senhor falou para Jacó em seu sonho, dizendo: Eu sou o Senhor, o Deus do teu avô Abraão. Esta terra em que estás deitado, darei a ti e à tua semente. E na tua semente serão benditas todas as famílias da terra. E eis que estou contigo, e te guardarei por onde quer que fores, e te farei tornar a esta terra. Na verdade, o Senhor está neste lugar. E eu não sabia. É maravilhoso. E este não é outro lugar senão a casa de Deus. E esta
a porta dos céus. De manhã, Jacó levantou cedo e tomou a pedra que tinha posto como sua cabeceira e a pôs como coluna e derramou azeite em cima dela. E Jacó fez um voto solene ao Senhor. Se Deus for comigo e me der pão para comer e roupas para vestir, e eu tornar a casa de meu pai em paz, então o Senhor será o meu Deus. E de tudo quanto me der, eu lhe darei o dízimo. Então, seguro da graça de Deus e fortalecido pelas suas promessas, Jacó continuou sua viagem para Harã, para a casa de Labão, irmão da sua mãe. E quando Jacó finalmente chegou em Harã, ele viu alguns pastores descansando em um poço, e ele lhes perguntou a respeito do seu tio. Labão, o neto de Naor? Sim, nós o conhecemos. E ele está bem? Sim, ele está bem. E aí vem Raquel, a filha dele, para dar água às ovelhas. Raquel, a filha mais nova de Labão, era muito bonita. E quando Jacó a viu, ele removeu a pedra da boca do poço e a ajudou a dar água ao rebanho. Então Jacó disse para Raquel: Eu sou filho de Rebeca. E ela correu para avisar seu pai para ele vir e dar as boas-vindas a Jacó. Jacó ficou na casa do seu tio, e apesar de Labão ter uma filha mais velha, Leia, Jacó se apaixonou por Raquel. E ele concordou em servir seu tio por 7 anos se pudesse se casar com Raquel. Mas como Labão queria casar sua filha mais velha primeiro, ele enganou Jacó. E no fim dos 7 anos... O que fez comigo? Eu trabalhei para você por 7 anos para ter Raquel como minha mulher. Por quê? Por que você me enganou? Na nossa terra, não casamos a filha mais nova antes da primogênita. Mas poderá ter também a Raquel se concordar em trabalhar para mim outros 7 anos. Assim, Jacó, que tinha enganado seu pai, aprendeu como era doloroso ser enganado. Mas, por causa do seu amor por Raquel, ele aceitou as condições de seu tio. Com o passar dos anos, Jacó prosperou muito. O Senhor lhe deu uma grande família e muitos rebanhos e gado, mas mesmo assim seu coração não estava em paz. Ele desejava ver sua terra natal de novo para fazer as pazes com seu irmão Esaú. Assim, com sua família, seus servos e todos os seus rebanhos, Jacó partiu de Harã e cruzou o rio Jaboque, onde acamparam naquela noite. 20 anos haviam se passado desde que Esaú ameaçara matar Jacó. E se Esaú não o tivesse perdoado por ter tomado a sua bênção? Uma noite antes de encontrar o seu irmão, Jacó voltou-se para o Senhor em prece e lutou com ele até o amanhecer. Como Jacó permanecera firme na sua fé em Deus, Deus lhe disse: O teu nome será Israel, pois tu lutaste com Deus e venceste. Mas na luta, a coxa de Jacó foi ferida, e daquele dia em diante ele andava mancando. De manhã, Jacó se apressou para encontrar o seu irmão, para o qual já havia enviado presentes para ganhar sua graça. E quando Jacó viu Esaú se aproximando, ele inclinou-se à terra 7 vezes para mostrar o quanto desejava o amor e a amizade de seu irmão. Os anos de amargura tinham acabado, e os 2 irmãos estavam de novo em paz. Mas um outro reencontro aguardava Jacó.
o reencontro com seu pai Isaque, que ainda estava vivo. Muitos anos tinham se passado desde o dia em que Isaque, achando que ia morrer, havia dado a sua bênção a Jacó. Mas agora, com Jacó diante dele, seguro em casa de novo, com uma família e muitos bens, Isaque tinha certeza de que a vontade de Deus havia sido feita e que seu filho Jacó era o portador legítimo da promessa de Deus. Há muito tempo, séculos atrás, em uma pequena parte desse nosso vasto mundo, vivia um povo chamado de os Filhos de Israel. Desses filhos surgiram certos homens e mulheres, através dos quais Deus se revelou para toda a humanidade. Um deles foi José, o jovem. José, o jovem. Um episódio do Velho Testamento. Versão brasileira, Estúdio de Cinema, São Paulo. Há quase 4.000 anos, vivia na terra de Canaã um homem com grandes riquezas e muitos filhos. Seu nome era Jacó. E como seu pai Isaque e seu avô Abraão, ele também era um adorador do único Deus verdadeiro. Jacó amava seus 12 filhos, mas o seu favorito era José, porque ele nasceu na velhice de Jacó e era um rapaz com muita fé em Deus. Para demonstrar o seu amor por José, Jacó havia lhe dado uma linda túnica comprida. E quando seus irmãos viram que o seu pai amava José mais do que a qualquer um deles, eles odiaram José. Eles o odiaram ainda mais por causa de 2 sonhos que ele teve. Pai, ontem à noite eu tive outro sonho. Um sonho mais estranho ainda do que o primeiro, no qual os feixes de trigo dos meus irmãos se inclinaram ao meu feixe. O que sonhou, José? Dessa vez, o sol, a lua e 11 estrelas se inclinavam a mim. O que significa esse sonho? Eu, sua mãe, seus irmãos iremos nos inclinar diante de você em terra? Sonhos eram levados a sério naqueles dias, pois às vezes Deus revelava os seus planos para as pessoas em sonhos. Então Jacó guardou no seu coração o que José dissera. Mas os seus irmãos o invejavam tanto que desejavam se livrar dele de uma vez por todas. Depois de algum tempo, Jacó mandou José para os pastos de Dotã, para onde os irmãos mais velhos tinham levado os rebanhos de Jacó para pastar. Ansioso para ver os seus irmãos, José fez a longa viagem a Hebrom na esperança de ser recebido com alegria por eles. Mas quando os irmãos o viram chegando, começaram a conspirar contra ele. Olhem, aí vem o sonhador. Vamos matá-lo e jogá-lo numa cova. Diremos que um animal selvagem o matou. E veremos o que será dos seus sonhos. Não matem. Lancem-no nesta cova vazia. Deixem-no aqui no deserto, mas não matem. Rúben planejava salvá-lo depois e mandá-lo de volta para o seu pai. Então, graças ao seu irmão mais velho, Rúben, a vida de José foi poupada. Quando José chegou até eles, eles o agarraram e arrancaram a longa túnica que ele estava usando. Ignorando seus gritos de protesto e sua resistência, eles o arrastaram à força e por fim o jogaram na cova vazia. Então eles se sentaram para comer, sem dar atenção aos apelos de misericórdia de José. Olhem, lá vem uma caravana. São mercadores ismaelitas.
Vem de Gileade, a caminho do Egito. Que proveito teremos se matarmos José? Vamos vendê-lo para os ismaelitas. Excelente ideia. É uma boa ideia. Isso mesmo. Muito boa ideia. Então, 2 dos irmãos correram para saudar o líder da caravana, enquanto os outros voltaram para a cova para tirar José de lá. Não demorou muito para o líder da caravana perceber que poderia comprar um escravo por uma ninharia. Sem saber o destino que o aguardava, José estava feliz por sair da cova. Mas quando ouviu a barganha que estava acontecendo entre os mercadores ismaelitas e seus irmãos, ele logo percebeu que o estavam vendendo como escravo. Por miseráveis 20 moedas de prata. Arrancado do lar do seu pai e vendido como escravo pelos seus irmãos, José tinha apenas uma esperança e um conforto: Deus, em quem ele confiava. E os irmãos de José tingiram a sua túnica de sangue de cabrito e a levaram para o seu pai, dizendo: Nós achamos isto. Veja se é ou não a túnica de José. Mas é a túnica de José. José. Um animal selvagem o despedaçou. José. 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 Não tente me consolar. Deixe-me descer até a sepultura de meu filho. Mas, como no passado, também na escravidão, Deus estava com José. Ele foi vendido para um egípcio gentil e rico de nome Potifar, que era um oficial de Faraó, soberano do Egito. E quando Potifar viu quão fiel e honesto José era, e como o Senhor estava com ele e o abençoava em tudo o que fazia, ele tornou José o administrador da sua casa e de tudo que ele possuía. E por amor a José, o Senhor abençoou tudo que Potifar tinha. Mas, em breve, a mulher de Potifar tentou José a pecar com ela. E quando ele não cedeu às suas sugestões perversas, ela pensou em como poderia se vingar. Assim, quando ela contou mentiras sobre José, o seu marido, Potifar acreditou nela e ordenou que José fosse jogado na prisão. Isso era uma punição injusta, mas José se lembrou de como Deus o salvara de outros infortúnios e ele continuou acreditando nos planos de Deus para ele. Também na prisão o Senhor estava com José. Logo o carcereiro colocou José no comando de todos os outros prisioneiros. Depois de algum tempo, José conheceu o copeiro do rei que era encarregado dos vinhos do faraó e também o padeiro do rei. Ambos enfureceram muito o faraó e foram jogados na prisão. Por que estão tristes hoje? Nós temos tido sonhos muito estranhos. E ninguém consegue nos dizer o que significam. Deus não é o único que pode nos dizer o que significam? Mas por que não me contam o que sonharam? No meu sonho, eu vi uma grande videira. E a videira tinha 3 ramos. Assim que a videira brotou, os cachos amadureceram em uvas. E o copo do faraó estava na minha mão. Eu tomei as uvas e exprimi o suco no seu copo. E dei o copo na mão do faraó. A interpretação é esta. Os 3 ramos são 3 dias. Dentro de 3 dias, o faraó lhe restaurará o seu ofício e dará o copo ao faraó como costumava fazer quando era seu copeiro. Mas lembre-se de mim quando estiver com o faraó de novo. Seja gentil e fale de mim a ele e tire-me dessa prisão. Pois eu fui roubado da terra dos hebreus e também aqui não fiz nada para merecer estar nesse calabouço. Quando o padeiro viu que o sonho do copeiro tinha um significado bom, ele disse para José: Eu também tive um sonho. Então o padeiro contou o seu sonho, mas dessa vez o significado não era bom. Dentro de 3 dias, José disse ao padeiro: Você será morto.
Tudo aconteceu exatamente como José havia previsto. Depois de 3 dias, o faraó celebrou o seu aniversário e o padeiro foi condenado à morte. E o copeiro foi restaurado ao seu ofício antigo. Entretanto, o copeiro se esqueceu de José e José teve que ficar na prisão por mais 2 longos anos. Então, um dia, Faraó, o soberano do Egito, estava muito perturbado. Ninguém, nem os homens mais sábios do país, podiam lhe dizer o significado de 2 sonhos estranhos que ele teve na noite anterior. Ele chamou todos os magos do Egito, mas nenhum deles podia dizer a Faraó o que os sonhos significavam. Por fim, o copeiro se lembrou de José e correu para contar a Faraó sobre o jovem prisioneiro hebreu que interpretara corretamente o seu sonho. Faraó mandou buscar José imediatamente. José, barbeado e vestindo roupas limpas, foi logo levado perante o rei. Ouvi dizer que quando você ouve um sonho, pode dizer o que ele significa. Não, eu não tenho esse poder, senhor. Mas Deus dará uma resposta ao faraó que o ajudará. No meu sonho, eu estava em pé na margem do Nilo, quando 7 vacas, gordas e formosas, saíram do rio e então pastaram no pasto ali perto. Depois delas, saíram outras 7 vacas, magras e muito feias, como eu nunca vi em toda a terra do Egito. E as vacas magras e feias engoliram as primeiras 7 vacas gordas. Mas quando elas as comeram, não parecia que as tinham comido, pois as vacas feias continuavam magras como eram antes. Então eu acordei. Em um segundo sonho, eu vi 7 espigas de grão, cheias e boas, crescendo no mesmo tronco. E depois delas, brotaram 7 espigas secas, miúdas e queimadas do vento oriental. E as espigas miúdas devoraram as 7 espigas boas. Eu contei os meus sonhos aos magos, mas ninguém pôde me dizer o que significam. Os sonhos do faraó só significam uma coisa. Deus revelou ao faraó o que ele há de fazer. As 7 vacas formosas são 7 anos, e as 7 espigas boas são 7 anos. Os 2 sonhos têm o mesmo significado. As 7 vacas magras e feias e as 7 espigas miúdas significam 7 anos ruins, 7 anos de fome. É como eu disse ao faraó. Deus mostrou ao faraó o que ele há de fazer. Haverá 7 anos de grande fartura em toda a terra do Egito. Então 7 anos de fome consumirão a terra. E essa fome será tão grave que as pessoas não se lembrarão de toda a fartura que havia no Egito. O fato do faraó ter tido 2 sonhos mostra que Deus está determinado a fazer isso e que ele o fará em breve. Agora que sei o significado desses sonhos, o que deve ser feito a respeito da fome que virá? O faraó deve escolher um homem sábio e com espírito e colocá-lo sobre o Egito. O faraó também deve pôr governadores sobre a terra e tomar 1/5 da colheita durante os 7 anos bons. Juntem toda a comida desses bons anos e amontoem trigo nas cidades e o guardem lá. Assim, quando vierem os 7 anos de fome, o povo do Egito terá muita comida. Acharíamos um homem com o Espírito de Deus dentro dele, como este homem. Pois Deus o fez saber tudo isto. Ninguém há tão entendido e sábio como você. Será encarregado do meu palácio. E todo o meu povo fará o que você mandar. Somente no trono eu serei maior que você. Eu o coloco sobre toda a terra do Egito. Então, finalmente, o propósito de Deus em trazer José para o Egito estava ficando claro.
Da noite para o dia, esse jovem, temente a Deus, subiu de prisioneiro para primeiro-ministro, de escravo para vice-comandante de todo o Egito. E agora ele começou a ver que Deus o escolhera para salvar muitas pessoas de morrerem de fome. Talvez também o seu próprio povo. E Deus tinha um propósito ainda maior, além de pôr José em uma posição de liderança no Egito. Ele estava preparando um povo do qual sairia o Messias. Há muito tempo, séculos atrás, em uma pequena parte desse nosso vasto mundo, vivia um povo chamado de os Filhos de Israel. Desses filhos surgiram certos homens e mulheres através dos quais Deus se revelou para toda a humanidade. Um deles foi José, governador do Egito. José, governador do Egito, um episódio do Velho Testamento. Versão brasileira, Estúdio de Cinema, São Paulo. Egito, terra do rio Nilo, de pirâmides e faraós poderosos. Essa é a terra para onde José, um jovem hebreu, foi trazido como escravo da terra de Canaã. Aqui no Egito, sob a bênção de Deus, José se tornara primeiro-ministro. Deus revelara para José que logo cairiam sobre a terra 7 anos de fartura, seguidos de 7 anos de grande fome. E como primeiro-ministro do Egito, José ordenara aos homens para juntar 1/5 da comida nos 7 anos bons, para guardar para os 7 anos de fome que se seguiriam. Em toda a terra, os armazéns do Egito ficaram repletos. Então vieram os anos de fome, exatamente como Deus dissera. 7 longos anos nos quais muito pouco trigo cresceu nos campos. Logo a fome que se abateu sobre o Egito também se estendeu a outros países. Então José abriu os armazéns que foram cheios durante os anos de fartura, e pessoas de longe e perto vieram comprar trigo, pois apenas no Egito havia comida suficiente para todos. Enquanto isso, os efeitos da fome também foram sentidos na terra de Canaã, onde viviam o pai e os irmãos de José. Já não há quase mais trigo e grama para o gado. Temos que fazer algo logo. Nosso suprimento de trigo nunca foi tão pouco. Mas onde podemos comprar trigo? Se não conseguirmos trigo, morreremos todos de fome. Não há trigo em toda a terra de Canaã. Meus filhos, ouçam-me. Por que estão olhando uns para os outros? Por que não fazem algo? Eu ouvi dizer que há trigo no Egito. Desçam até o Egito e comprem trigo. Vão rápido, para que vivamos e não morramos. E assim estava resolvido. Os filhos de Jacó desceriam até o Egito para comprar trigo. Isto é, todos exceto Benjamim. Benjamim ficaria em casa, pois Jacó já havia perdido José, um de seus filhos da sua mulher preferida, Raquel. E ele não se arriscaria a perder Benjamim, o outro filho de Raquel, mandando-o para o distante Egito. A notícia do suprimento de trigo do Egito se espalhou por toda a parte e muitas pessoas procuravam José para comprar trigo. Como regente sobre a terra, José tinha grande poder, mas ele era gentil e não negava trigo a ninguém que vinha comprá-lo. Um dia José viu algo que fez seu coração disparar dentro dele. Os seus irmãos tinham vindo comprar trigo.
Enquanto se inclinavam diante dele, José se lembrou dos sonhos que ele tivera muito tempo atrás. Os sonhos nos quais Deus predisse que um dia os seus irmãos o reverenciariam como seu soberano. Vendo que seus irmãos não o reconheceram, José resolveu testá-los. Então falou asperamente com eles na língua do Egito. Vocês são espiões. Vieram ver onde nossa terra é fraca para ser atacada. Não, meu senhor. Nós, seus servos, somos 12 filhos de um homem da terra de Canaã. O mais novo está com nosso pai. E um já não existe. José ficou cheio de alegria ao ouvir que seu pai e seu irmão mais novo Benjamim ainda estavam vivos. Mas, escondendo seus sentimentos, ele fingiu não acreditar em seus irmãos e ordenou que ficassem na prisão por 3 dias. No fim dos 3 dias, José falou de novo com seus irmãos, ainda usando a língua egípcia. Através de um intérprete, José disse aos seus irmãos: Se fizerem o que eu disser, viverão, porque eu temo a Deus. Um de vocês ficará na prisão, e os outros irão e levarão trigo para alimentar a sua família faminta. Então irão me trazer o seu irmão mais novo, para que eu possa ver que disseram a verdade e não morrerão. Quando os irmãos de José viram que teriam que trazer Benjamim para o Egito e pensaram na tristeza que isso causaria ao seu pai Jacó, eles se encheram de remorso por causa do que haviam feito com José. E começaram a ficar agitados, acusando uns aos outros. Nós fomos injustos com nosso irmão José. Por isso essa angústia cai sobre nós. Eu não disse para não pecarem contra o rapaz, mas vocês não ouviram. Agora estamos sendo punidos pelo mal que fizemos a ele. E quando José ouviu o que os seus irmãos estavam dizendo, lágrimas saíram de seus olhos. Mas ele se virou para que eles não vissem. Agora ele viu que seus irmãos tinham se arrependido do mal que fizeram. Mas José ainda não estava pronto para lhes dizer quem ele realmente era. Então ele mandou pôr Simeão na prisão. E ele ordenou a seus servos para dar a cada um dos irmãos um saco de trigo e comida para a viagem. Então os irmãos de José partiram sem saber que estavam levando de volta o dinheiro que haviam trazido, escondido nos sacos de trigo, como José ordenara. Naquela noite, quando pararam em uma estalagem a caminho de casa, um dos irmãos abriu seu saco de trigo para alimentar os jumentos, e o que ele viu no saco o encheu de temor. Irmãos! Irmãos, venham aqui! Devolver o meu dinheiro. Está todo aqui no meu saco. O regente egípcio vai pensar que o roubamos. Não podemos mais voltar ao Egito. Mas e Simeão? Se não voltarmos, ele será morto. Temos que voltar com Benjamim. Nosso pai nunca nos deixará levar Benjamim ao Egito. O que Deus nos tem feito? Como os irmãos esperavam, Jacó ficou chocado com o relato do que acontecera no Egito, e ele não quis ouvir uma palavra sobre levar Benjamim ao Egito. Vocês estão tirando os meus filhos de mim. José já não existe. Simeão já não existe. E agora querem levar Benjamim. Todas essas coisas caíram sobre mim. Você poderá matar os meus 2 filhos se eu não trouxer Benjamim de volta. Dê em minha mão e eu o trarei de volta. Benjamim não irá ao Egito. Pois José já está morto e só sobrou Benjamim. Se algum mal lhe acontecer na viagem, farão descer meu cabelo grisalho à sepultura com tristeza. E assim os meses se passaram e a fome continuou. Logo todo o trigo que os filhos de Jacó haviam trazido do Egito tinha acabado, e de novo estavam necessitados de comida.
Quando Jacó sugeriu que fossem comprar mais trigo, os seus filhos lhe lembraram do que o regente egípcio dissera. E o homem nos avisou dizendo, não verão a minha face se o seu irmão não vier com vocês. Por que disseram a ele que tinha outro irmão? Ele indagou muito sobre nossa família, dizendo, vive ainda seu pai? Tem mais um irmão? Então contamos o que ele queria saber. Como poderíamos saber que diria, traga o seu irmão? Deixe Benjamim ir comigo e partiremos agora para que nós e nossas famílias vivamos e não morramos. Eu serei responsável por ele. Se não o trouxer de volta, carregarei a culpa enquanto eu viver. Se não tivéssemos esperado tanto, já poderíamos estar de volta. Deixe-me ir com eles, pai. Eu voltarei para cá em segurança. Se for assim, então façam isso. Tomem do mais precioso desta terra e levem ao homem como presente. E também levem o dobro de dinheiro que lhes foi devolvido em seus sacos. Bem pode ter sido um engano. Tomem também o seu irmão. E voltem àquele homem. Que o Deus Todo-Poderoso lhes dê misericórdia diante do homem, para que deixe Simeão, assim como Benjamim, voltar com vocês. E assim os irmãos de José se aprontaram de novo para descer ao Egito, deixando Jacó sozinho sem um filho para confortá-lo. Dessa vez, a recepção que os filhos de Jacó tiveram no Egito os surpreendeu muito. Eles foram tratados como reis e lhes disseram que podiam ficar com o dinheiro que trouxeram. Além disso, foram convidados ao palácio do soberano para aguardar sua chegada e jantar com ele. Seu velho pai, de quem falaram está bem? Ainda vive? O seu servo, nosso pai, está bem. Ele ainda vive. Este é seu irmão mais novo, de quem vocês falaram? Os homens da terra de Canaã ficaram muito intrigados. Eles não entendiam o comportamento estranho desse soberano egípcio. Sua bondade inesperada com eles, sua afeição por Benjamim e agora sua saída repentina da sala. Era tudo muito estranho. Mas mais surpresas viriam. Um banquete foi preparado para eles, no qual cada irmão se sentou de acordo com sua idade, do mais velho ao mais novo. E depois todos foram mandados de volta, em paz, com sacos de trigo, até Simeão, que fora tirado da prisão. Mas a alegria dos filhos de Jacó não durou muito. Mal a sua caravana se pôs a caminho, foi tomada e parada por alguns guardas de José, que os acusaram de terem roubado um copo de prata do seu senhor. Os irmãos protestaram em vão. Disseram para os egípcios revistarem os seus sacos, prometendo que se o copo estivesse no saco de alguém, esse alguém morreria e os outros seriam escravos. Mais uma vez, os irmãos de José estavam diante dele. Dessa vez para apelar pelo seu irmão mais novo. O copo fora achado no saco de Benjamim, mas os irmãos mais velhos se ofereceram para assumir a culpa. E quando o soberano egípcio recusou, Judá fez um apelo comovente. Deixe-me ficar, eu lhe rogo, eu serei seu escravo. Deixe o menino voltar com seus irmãos. Como poderei voltar para o meu pai sem Benjamim? Eu não suportaria ver a aflição na face do meu pai se voltarmos sem Benjamim.
Agora José não podia mais ficar em silêncio. Os seus irmãos mostraram que tinham se arrependido de verdade do mal que fizeram a ele. Ele tinha que lhes dizer quem ele era. Eu sou José. Por favor, venham a mim. Eu sou o seu irmão José, a quem venderam para o Egito. Não fiquem tristes ou bravos por me haverem vendido para cá. Não foram vocês, mas Deus, que me mandou para cá para salvar pessoas da morte. Deus me fez amigo e conselheiro do faraó e regente em toda a terra do Egito. Vão ter com meu pai e digam: seu filho José diz: Deus me fez regente de todo o Egito. Desce a mim e não se demore. Habitarás na terra de Gósen e estarás perto de mim. Você e seus filhos e os filhos dos seus filhos, e as suas ovelhas, suas vacas e tudo o que tem. E ali o sustentarei. Então José tomou Benjamim em seus braços e eles choraram. E ele beijou todos os seus irmãos e chorou em seus ombros, mostrando que ele os havia perdoado. A alegria de José era maior ainda, pois sabia que logo ele veria seu pai de novo. Assim os irmãos de José voltaram à terra de Canaã. E quando disseram a seu pai que José era regente em toda a terra do Egito, Jacó não acreditou neles. Mas eles lhe mostraram os presentes que José mandara e os carros para levar todas as suas famílias ao Egito. E por fim Jacó aceitou as boas novas que ele veria seu amado filho José de novo. Quando Jacó chegou no Egito, José correu para encontrá-lo no seu carro. E Jacó agradeceu a Deus por sua bondade, por permitir que ele visse mais uma vez o filho que ele tanto amava. Nesse momento de feliz reencontro, Jacó se lembrou do que Deus disse para ele na terra de Canaã. Eu sou o Senhor, o Deus de teu pai. Não temas descer ao Egito, porque eu te farei ali uma grande nação. E Jacó acreditou na promessa de Deus, que sua família se tornaria uma grande nação no Egito e que voltaria para a terra de Canaã depois de muitos anos. Há muito tempo, séculos atrás, em uma pequena parte desse nosso vasto mundo, vivia um povo chamado de os Filhos de Israel. Desses filhos surgiram certos homens e mulheres através dos quais Deus se revelou para toda a humanidade. Um deles foi Moisés, chamado por Deus. Moisés, chamado por Deus, um episódio do Velho Testamento. Versão brasileira, Estúdio de Cinema, São Paulo. Muitos anos depois de José, filho de Jacó, governar no Egito, surgiu um faraó que mantinha o povo de Israel em cruel escravidão. Com esse faraó impiedoso, até o nascimento de um filho não trazia alegria para a casa de um israelita, pois ele ordenara que todo filho de israelitas devia ser morto. E para aqueles cuja vida era poupada, o futuro só aguardava trabalho duro e tratamento cruel nas mãos dos egípcios.
Mas Deus não tinha abandonado seu povo. Aquele que ele havia escolhido para libertar os israelitas da sua escravidão tinha nascido, e sua mãe Joquebede o escondeu dos soldados egípcios. Após 3 meses, quando ela não podia mais esconder o bebê na sua casa, Joquebede o pôs em um cesto betumado com pés e o deixou na margem do rio, para onde a filha de Faraó muitas vezes ia. E Miriam, a irmã do bebê, vigiou para ver que nenhum mal lhe acontecesse. Quando a filha de Faraó viu o cesto entre os arbustos, mandou uma de suas servas trazê-lo para ela. Cheia de compaixão pelo bebê que chorava, que ela reconheceu como israelita, a filha de Faraó decidiu criá-lo como seu filho. Quer que eu traga uma mulher hebreia para cuidar do menino para você? Sim. Vai e ache uma mulher para cuidar do menino. Assim, a própria mãe do bebê pôde ficar com ele, até ele ter idade suficiente para viver no palácio. E a filha de Faraó decidiu chamar o menino de Moisés, porque o tinha tirado das águas. Foi assim que Moisés cresceu no palácio de Faraó e recebeu todos os treinamentos, direitos e privilégios de um príncipe do Egito. Mas um dia, quando ele viu um egípcio açoitar um israelita, um de seu próprio povo, Moisés tomou o egípcio e o matou. No dia seguinte, Moisés viu 2 israelitas brigando e tentou fazer as pazes entre eles. Ele perguntou ao primeiro que começara a briga: Por que fere a seu próximo? Quem o colocou como maioral e juiz sobre nós? Vai me matar como matou o egípcio ontem? Esta coisa foi descoberta. Agora o faraó vai tentar me matar também, assim que ele souber. Temendo pela sua vida, Moisés fugiu para o deserto. Durante 40 anos, Moisés viveu na terra de Midian. Lá ele se casou com uma das filhas de Jetro e cuidou das ovelhas de seu sogro. Mas muitas vezes, nesses anos, Moisés pensou no sofrimento do seu povo no Egito e orou por sua libertação. Então, um dia, no Monte Sinai, Moisés viu um arbusto em chamas, mas as chamas não o consumiam. E o Senhor falou com ele do meio do arbusto em chamas. Moisés, não te aproximes. Tira teus sapatos, porque o lugar em que tu estás é terra santa. Tenho visto a aflição do meu povo no Egito e tenho ouvido o seu clamor. E eu vou libertá-lo dos egípcios e trazê-lo a uma terra boa, que emana leite e mel. Vem agora, e eu te enviarei ao faraó para que tires o meu povo do Egito. Quem sou eu que vá ao faraó e tire do Egito os filhos de Israel? Certamente eu estarei contigo, e isto te será por sinal de que eu te enviei. Quando tiveres tirado o povo do Egito, servireis a mim nesse monte. Mas quando eu vier aos filhos de Israel e lhes disser: o Deus de vossos pais me enviou a vós, e eles me disserem: qual é o seu nome? O que lhes direi? Assim dirás aos filhos de Israel: Deus me enviou a vós. O Senhor Deus de vossos pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó, me enviou a vós. Mas e se o meu povo não acreditar em mim, ou se não me ouvir, e se disserem: o Senhor não te apareceu? O que é isso em tua mão? É uma vara? Lança-a na terra.
Estende tua mão e pega-a pela cauda. Agora mete tua mão esquerda em teu peito. Está leprosa e branca como a neve. Torna a meter a tua mão em teu peito. Se não acreditarem quando virem o primeiro milagre, irão acreditar quando virem o segundo. Mas eu não sou homem eloquente. Eu sou pesado de língua. Quem fez a boca do homem? Não fui eu, o Senhor? Vai, e eu estarei contigo. Senhor, peço-te, envia outra pessoa. Eu enviarei a Arão, teu irmão, ao teu encontro. Eu estarei com os dois, e vos ensinarei o que haveis de dizer e fazer. Depois disso, Moisés ficou sozinho, mas a vontade de Deus estava clara. E quando ele pensou em tudo que acabara de acontecer, admirou-se por Deus ter escolhido a ele para ser o líder do seu povo. E como o Senhor havia prometido, o irmão de Moisés, Arão, veio para o deserto ao encontro de Moisés. Lá Moisés contou a Arão tudo o que o Senhor lhe dissera e sobre os milagres que Deus o mandara fazer. Então Moisés e Arão partiram juntos para a terra do Egito. Quando Moisés e Arão chegaram no Egito, eles reuniram todos os líderes dos filhos de Israel. E Arão lhes contou o que o Senhor havia dito a Moisés, e ele fez os milagres diante deles. Quando os líderes de Israel viram a prova que Deus deu, eles acreditaram que Deus viera para ajudar o seu povo e libertá-lo da sua escravidão no Egito. E eles inclinaram suas cabeças e adoraram o Senhor. O faraó de quem Moisés fugira há 40 anos estava morto e um novo faraó reinava agora sobre o Egito. Mas por tudo que Moisés viu, ele sabia que os egípcios continuavam cruéis com os israelitas como sempre tinham sido. O coração de Moisés queimou dentro dele quando ficou diante do rei brutal que oprimia seus compatriotas israelitas. Assim diz o Senhor Deus de Israel: deixa ir o meu povo, para que me celebre uma festa no deserto. Quem é esse Senhor Deus cuja voz ouvirei para deixar Israel sair? Não conheço o Senhor, nem tampouco deixarei o povo de Israel ir. O Deus dos Hebreus nos encontrou, portanto, deixe-nos ir pelo caminho de 3 dias ao deserto para oferecermos sacrifícios ao Senhor. Por que fazer o povo parar as suas obras? Talvez tenham pouco trabalho e por isso clamem. Vamos oferecer sacrifícios a Deus. Eu lhes darei o que fazer. Eu aumentarei a sua carga. Não dei mais palha a eles para os tijolos. Eles colham palha para si, mas farão a mesma quantidade de tijolos. Isso os manterá ocupados. Ocupados demais para oferecerem sacrifícios a seu Deus. A partir desse dia, as pessoas tinham que trabalhar mais ainda do que antes. Então os oficiais dos israelitas se queixaram muito a Moisés e Arão porque foram falar com Faraó e o deixaram furioso com o povo de Israel. Então Moisés tornou ao Senhor dizendo: Por que me enviaste? E o Senhor disse a Moisés: Agora verás o que hei de fazer a Faraó.
Faraó logo veria por si mesmo o poder do Deus que ele desprezara, pois o Senhor fez 10 pragas caírem sobre a terra do Egito. Na primeira praga, o Nilo e todas as águas do Egito tornaram-se sangue. Então veio a praga das rãs que cobriram a terra, e a praga dos piolhos e das moscas que estavam em todo lugar. Continuamente mensageiros vinham a Faraó de toda a parte da terra, trazendo notícias das últimas pragas que haviam caído sobre o Egito. O gado adoeceu, homens e animais foram feridos com úlceras. Repetidamente Faraó prometeria deixar os israelitas ir, só para quebrar sua promessa assim que as pragas cessavam. Sempre quando isso acontecia, o Senhor mandava mais pragas. As colheitas foram destruídas por saraiva, gafanhotos invadiram a terra e até o sol escureceu. Então veio a última e mais terrível praga de todas, morte. Ela atingiu o primogênito de todas as famílias egípcias. Até a casa de Faraó veio a morte, matando seu primogênito. E houve muita tristeza em todo o Egito. Mas a praga da morte não atingiu o povo de Israel. Pois como o Senhor ordenara, Moisés disse para todos matarem um cordeiro e passar seu sangue em volta da porta das suas casas. E eles chamaram esse sacrifício de Páscoa ao Senhor, porque Deus fez o anjo da morte passar por cima das casas dos israelitas, para que ninguém do seu povo morresse naquela noite. Os egípcios, cheios de temor, imploraram a Faraó, dizendo: "Deixai os israelitas irem." Então Faraó chamou Moisés e Arão ao seu palácio naquela mesma noite. Vão embora do Egito, vocês e todo o seu povo. Vão e sirvam ao seu Senhor. Então, após 400 anos, a escravidão do povo de Deus no Egito chegou ao fim. E Moisés e Arão começaram naquela noite a tirar Israel do Egito para a terra prometida de Canaã. Assim os israelitas deixaram o Egito, levando consigo seus rebanhos, gado, prata e ouro e outros objetos de valor que os egípcios lhes deram. Mas enquanto eles estavam indo para o Mar Vermelho, Faraó se arrependeu da sua promessa de deixá-los ir e mandou seus carros persegui-los. E quando os israelitas viram os egípcios vindo atrás deles, se encheram de pavor. Não temam, fiquem quietos e vejam como o Senhor vai salvá-los dos egípcios. O Senhor lutará por vocês. Então Deus disse para Moisés: "Dize a Israel para ir adiante." Então o povo viu como o Senhor podia salvar. Pois quando Moisés, a mando de Deus, estendeu a sua vara sobre o Mar Vermelho, as águas foram divididas. E os filhos de Israel atravessaram em terra seca. Mas quando os egípcios os seguiram para dentro do Mar Vermelho, as águas se juntaram e cobriram todos os homens de Faraó. Naquele dia, o Senhor salvou Israel dos egípcios, e o seu povo, grato, cantou uma canção alegre de louvor e agradecimento. O Senhor é a minha força e o meu cântico. Ele foi minha salvação.
Há muito tempo, séculos atrás, em uma pequena parte desse nosso vasto mundo, vivia um povo chamado de os Filhos de Israel. Desses filhos surgiram certos homens e mulheres através dos quais Deus se revelou para toda a humanidade. Um deles foi Moisés, líder do povo de Deus. Moisés, líder do povo de Deus. Um episódio do Velho Testamento. Versão brasileira, Estúdio de Cinema, São Paulo. Durante 400 anos, os israelitas viveram como escravos na terra do Egito. Mas, sob a liderança de Moisés, Deus os tirou em segurança desse país através do Mar Vermelho e para o deserto de Sim. Uma vez no deserto, houve muitos problemas. O calor do deserto, o cansaço e as queixas, pois não havia comida no deserto e as pessoas estavam famintas. Mas Moisés sabia que Deus supriria suas necessidades, mesmo no deserto. E Deus supriu. Todo dia ele mandava maná para os israelitas comerem, que cobria o chão toda manhã como geada branca. Uma noite ele mandou também codornizes, para eles terem tanto carne como pão para comerem na sua viagem. Mas logo as pessoas tinham uma nova queixa e se viraram contra Moisés em fúria. Por que nos fez subir do Egito? Para nos matar de sede, a nós, nossos filhos e ao nosso gado? Temos água, precisamos de água. Quer que morramos todos de sede? O que farei com esse povo? Estão prestes a me apedrejar. Então o Senhor mandou Moisés tomar a sua vara e batê-la contra uma rocha. Imediatamente jorrou água da rocha. E as pessoas beberam e se satisfizeram. E assim continuaram a sua viagem no deserto, até chegarem no lugar onde Moisés vivera como pastor e onde ouvira o Senhor falar com ele do meio da sarça ardente. Lá, Jetro, o sogro de Moisés, veio ao seu encontro, e Moisés saudou Jetro com alegria. No dia seguinte, Jetro observou enquanto Moisés julgava o povo de manhã até a noite, resolvendo todo tipo de desavença e queixa, e Jetro disse a Moisés que ele estava cometendo um erro. Isso é demais para você e também para o povo. Por que não procura homens capazes para que julguem este povo? Deixe-os lhe ajudar. E assim Moisés resolveu fazer o que o seu sogro sugeriu e pôs juízes sobre o povo. Mas juízes não eram o suficiente. Os israelitas precisavam de leis para guiá-los e governá-los e, acima de tudo, corações puros e devotos. Então, quando os israelitas chegaram ao Monte Sinai e acamparam ao pé do monte, Moisés levou o povo fora do acampamento ao encontro de Deus. E o Monte Sinai estava envolto em fumaça, porque o Senhor descera sobre ele. E Deus falou todas essas palavras, dizendo: Eu sou o Senhor teu Deus, que vos tirou do Egito. Não terás outros deuses diante de mim. Não farás para ti imagem de escultura. Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. Lembra-te do sábado para santificar. Honra teu pai e a tua mãe. Não matarás. Não cometerás adultério. Não furtarás. Não dirás falso testemunho contra teu próximo. Não cobiçarás. Então Moisés escreveu tudo o que o Senhor dissera e leu as palavras do concerto para o povo.
E ele tomou metade do sangue dos sacrifícios e o despejou no altar. A outra metade ele espargiu no povo e disse: Este é o sangue do concerto que o Senhor tem feito convosco sobre todas estas palavras. Depois disso, Deus chamou Moisés ao Monte Sinai para lhe dar as leis segundo as quais o povo de Deus devia viver. 40 dias e 40 noites Moisés ficou no monte. Mas enquanto Moisés estava no monte, os israelitas quebraram o primeiro mandamento do Senhor. Pois quando Moisés tardou em descer do monte, o povo pediu para Arão lhe dar um outro Deus para adorar. E Arão lhe fez um bezerro de ouro que o povo adorava com sacrifícios e danças. Quando Moisés desceu do monte com as tábuas de pedra, nas quais Deus escrevera seus mandamentos, Josué foi ao seu encontro. Ao se aproximarem do acampamento, ouviram o barulho da festa. E quando Moisés viu seu povo adorando o bezerro de ouro, ele jogou as tábuas de pedra no chão em furor e as quebrou. O que te tem feito este povo, que sobre ele trouxeste tamanho pecado? Não se enfureça, Moisés. Você sabe que este povo é inclinado ao mal. Eles me disseram: faça-nos deuses para nos liderar. Pois Moisés, o homem que nos tirou da terra do Egito, não sabemos o que sucedeu com ele. Então, eu lhes disse: todo aquele que tem ouro, arranque-o e traga-o a mim. Eles me deram, lancei-o ao fogo e saiu aquele bezerro. Quem é do Senhor? Venha a mim! Então todos os filhos de Levi juntaram-se a Moisés. E Moisés lhes disse para matarem todos os israelitas que adoraram o bezerro de ouro. E assim, 3.000 pessoas morreram como punição pela sua idolatria. No dia seguinte, Moisés disse ao povo: Eu subirei de novo para o Senhor. Talvez ele perdoe os seus pecados. Então Moisés voltou ao topo do monte. Este povo cometeu um grande pecado. Fizeram para si um Deus de ouro. Agora, pois perdoa o seu pecado. Senão, risca o meu nome do teu livro da vida. Mas o Senhor disse para Moisés: Aquele que pecar contra mim, a este riscarei eu do meu livro. Depois o Senhor disse para Moisés fazer 2 tábuas de pedra como as primeiras. E ele escreveu nas tábuas as palavras que estavam nas primeiras tábuas, que Moisés havia quebrado. E quando Arão e todo o povo viram Moisés, a pele do seu rosto resplandecia, e eles tinham medo de se aproximar dele. Mas Moisés o chamou, e quando se aproximaram, ele repetiu os mandamentos do Senhor. Não terás outros deuses diante de mim. Não farás para ti imagem de escultura. Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. Assim Moisés disse ao povo tudo o que o Senhor lhe ordenara no monte, inclusive instruções para construírem um tabernáculo como lugar de adoração para seu povo. O povo obedeceu à ordem do Senhor e trouxe prontamente seus presentes: ouro, joias, linho fino, peles, prata e bronze, para fazer um tabernáculo ao Senhor.
Então artesãos habilidosos começaram a fazer o tabernáculo e a arca que conteria as tábuas de pedra, nas quais os mandamentos do Senhor Deus estavam escritos. Havia escultores de madeira e aqueles que trabalham com metais de ouro, prata e bronze, e havia tecelãs e bordadeiras e aquelas que costuravam os tecidos, linho azul, púrpura e escarlate. E o trabalho continuou até que a arca e o tabernáculo estavam prontos. Então Moisés e os filhos de Israel continuaram sua viagem levando com eles a arca do concerto e confiantes de que o Senhor Deus estava com eles. Mais tarde, quando se aproximaram da terra prometida de Canaã, Moisés enviou 12 homens para explorar a terra. Mas quando eles voltaram para Moisés, trouxeram notícias assustadoras. Não podemos conquistar essa terra. Todas as pessoas são gigantes. Somos apenas gafanhotos comparados a eles. Se tivéssemos morrido no Egito, não morreríamos neste deserto. Por que o Senhor nos trouxe essa terra? Para nossos inimigos nos matarem e tomarem nossas mulheres e filhos. Vamos escolher um líder e voltar ao Egito. Sim, Não acreditem nesses relatos ruins. Caleb e eu vimos a terra, e era terra muito boa. Uma terra que emana leite e mel. Se o Senhor se agradar de nós, nos porá nesta terra e irá dá-la a nós, pois Deus está conosco. Ele não sabe o que está falando. Eram gigantes. Nós vimos. Sim, eram gigantes. Nós vimos. Não deu atenção a ele. E porque os israelitas não acreditaram na promessa de Deus, o Senhor falou com Moisés, dizendo: Porque todos os homens que viram a minha glória e os meus sinais, que fiz no Egito e no deserto, e me tentaram estas 10 vezes, não verão a terra que prometi a seus pais. E assim os filhos de Israel vaguearam pelo deserto 40 anos. Sem parar, eles andaram, e o caminho era longo e repetidas vezes eles se queixaram. Um dia Deus mandou cobras venenosas para punir os israelitas, e muitos deles morreram. Então o povo se arrependeu e veio a Moisés. Temos pecado, porque nós temos falado contra o Senhor e contra você. Ora ao Senhor, para que tire de nós estas serpentes, nós te rogamos. De novo Moisés orou pelo povo, pedindo para Deus perdoá-lo. Então o Senhor disse para Moisés: Faze uma serpente de cobre e põe-na sobre uma haste, e todo mordido que olhar para ela viverá. Moisés fez o que o Senhor mandara. E aqueles que foram mordidos e olharam para a serpente de cobre ficaram vivos. Então, mais uma vez, o povo de Israel viu como o Senhor era capaz de salvá-lo. Mas a peregrinação pelo deserto continuou até se passarem 40 anos, e aqueles que não confiaram no Senhor estavam mortos. Apenas os seus filhos entraram na terra prometida. E, finalmente, os israelitas chegaram às planícies de Moabe. Vocês têm visto tudo o que o Senhor fez durante os 40 anos no deserto. Por isso, guardem os mandamentos e cumpram-nos. E o Senhor, seu Deus, despertará um profeta do meio de vocês, que será um de vocês, um israelita, como eu. Ouve-o. E o Senhor, nosso Deus, lhes levará a terra que era de seus pais, e vocês a possuirão, se guardarem os seus mandamentos, que estão escritos no livro da lei.
Então Moisés deixou o povo e ele subiu o monte Nebo até o topo que dava vista para a terra prometida. Daqui ele viu toda a terra de Canaã, e o Senhor disse para ele: Esta é a terra de que jurei a Abraão, Isaque e Jacó, dizendo: A tua semente a darei. Mostro-a para que a vejas, porém para lá não passarás. Então Moisés, o servo do Senhor, morreu na terra de Moabe, como Deus tinha dito. E o povo chorou a morte de Moisés por 30 dias, porque ele foi o maior dos profetas de Israel, um homem com quem Deus falara cara a cara, e através do qual Deus levou o seu povo para a terra prometida. Há muito tempo, séculos atrás, em uma pequena parte desse nosso vasto mundo, vivia um povo chamado de os Filhos de Israel. Desses filhos surgiram certos homens e mulheres através dos quais Deus se revelou para toda a humanidade. Um deles foi Josué, o conquistador. Josué, o Conquistador, um episódio do Velho Testamento. Versão brasileira, Estúdio de Cinema, São Paulo. O povo de Israel estava acampado na fronteira da terra de Canaã. Sob a liderança de Moisés, eles foram libertados da escravidão no Egito e viveram 40 anos no deserto. Antes da sua morte, Moisés, a mando de Deus, havia escolhido um novo líder para o seu povo. Seu nome era Josué. Quando jovem, Josué explorara a terra de Canaã. Foi ele que destemidamente instigou o povo a entrar na terra prometida. E foi ele que, durante as suas jornadas, trabalhou lado a lado com Moisés. Agora, Deus estava orientando e encorajando Josué, como fizera com Moisés. Meu servo Moisés está morto. Levanta-te, passa o Rio Jordão, tu e todo o povo de Israel, à terra que eu dou a eles. O grande momento de Josué havia chegado, mas a sua tarefa parecia além da força humana. Pois dessa vez o Jordão transbordava por causa das cheias e estava muito profundo e veloz para a travessia das pessoas. Mas Deus tranquilizou Josué. Não temas, nem te espantes, porque o Senhor teu Deus está contigo por onde quer que andes. Quando Josué ouviu essas palavras do Senhor, ele resolveu dizer para o seu povo se preparar imediatamente para cruzar o Jordão e ir para Canaã. Levaria muitos dias para os israelitas, que eram milhares de pessoas, irem do seu acampamento até as margens do Jordão. Enquanto isso, Josué decidiu enviar homens na frente para explorar a terra, principalmente a cidade de Jericó, que ficava logo além do rio. Descobri quão forte é a cidade, o tamanho dos seus muros e o número dos seus soldados. Pois temos que tomar Jericó antes de podermos ir mais adiante na terra de Canaã. Bom, Deus esteja com vocês e lhes traga de volta em segurança. Os espiões foram cautelosos. Mesmo assim, foram vistos entrando em uma certa casa em Jericó, e soldados correram para lá para prendê-los. Uma mulher de nome Raabe vivia naquela casa, e os soldados falaram asperamente com ela. Chame os homens que vieram à sua casa. Eles são espiões. É verdade que vieram homens, mas eu não sabia de onde eram. E, como já estava escuro, os homens se foram, mas se apressem e irão alcançá-los. Mas era a vontade de Deus que os espiões não fossem presos.
Raabe os tinha escondido em um lugar seguro. Então Raabe explicou aos homens de Josué por que ela os ajudara. Eu sei que o Senhor tomou a nossa terra e que todos têm medo de vocês. Não há mais coragem em nenhum de nós, porque o seu Deus é o Deus dos céus e da terra. Temos ouvido que o Senhor secou as águas do Mar Vermelho diante de vocês quando saíram do Egito. Agora jurem pelo seu Deus, pois fui bondosa com vocês e também serão comigo. Salvarão meus pais e toda a minha família. Nossa vida responderá pela sua. Se não denunciar por que viemos aqui, seremos bondosos com você quando o Senhor nos der essa terra. Os espiões prometeram poupar Raabe e sua família quando Jericó fosse atacada. Um cordão escarlate pendurado na sua janela marcaria a casa como sendo de um amigo. Com a ajuda de Raabe, os espiões fugiram em segurança de Jericó e correram de volta para Josué para relatar que a terra toda temia o povo do Senhor. Finalmente chegou o dia da entrada em Canaã. Confiante, Josué instigou o povo a ir adiante. As águas velozes do rio Jordão não o assustaram, pois Deus havia lhe dito o que fazer. Como o Senhor ordenara, Josué disse para os sacerdotes irem primeiro carregando a arca do concerto. E quando os sacerdotes entraram no rio Jordão, uma coisa maravilhosa aconteceu. Assim como no Mar Vermelho, aqui também Deus criou um caminho seco para o seu povo. Enquanto os sacerdotes com a arca do concerto permaneciam no leito do rio, as águas à sua direita ficaram como um muro. Amando de Deus, Josué colocou pedras do outro lado do Jordão perto do seu acampamento em Gilgal, para lembrar o povo como de novo o Senhor os ajudara com seu grande poder. Um homem de cada uma das 12 tribos de Israel trouxe uma pedra do leito do rio por onde passaram. E Josué falou ao povo: Quando seus filhos, no futuro, perguntarem aos seus pais o que significam estas pedras, então dirão a eles: os israelitas passaram este Jordão no seco. O Senhor nosso Deus fez secar as águas do rio, assim como o Senhor nosso Deus fez secar as águas do Mar Vermelho, para que todos os povos da terra conheçam sua mão, que é forte, e para que temam a Ele todos os dias. Agora o portão da cidade de Jericó foi bem trancado. Ninguém saía nem entrava, pois o povo de Jericó temia ataques do exército de israelitas acampado fora da cidade. E quando Josué saiu para olhar a cidade e viu os grandes muros, ele se perguntou como eles seriam capazes de tomar a cidade. Mas enquanto ele estava lá, perdido em pensamento, de repente viu alguém perto dele. Era um homem, vestido como um soldado, carregando uma espada reluzente na mão. Então Josué perguntou para ele: É um dos nossos ou dos nossos inimigos? Nenhum dos dois. Eu sou o príncipe do exército do Senhor. Que diz meu senhor ao seu servo? Tira os teus sapatos, porque o lugar em que estás é santo. Josué obedeceu ao seu visitante celestial, e assim, enquanto ele ouvia, o Senhor revelou o seu plano para tomar Jericó. Um plano que Josué seguiu quando ele atacou a cidade. No dia seguinte, quando o povo de Jericó olhou pelas suas janelas, viu uma estranha procissão andando em volta dos muros da cidade. Primeiro vinha um grupo de homens armados marchando em silêncio. Então vinham 7 sacerdotes, e atrás deles vinham mais sacerdotes carregando a arca do concerto. Depois vinham mais soldados, mas eles não faziam nenhum movimento para atacar a cidade.
Tudo era muito estranho. Eles marchavam em silêncio em volta da cidade, sem nenhum barulho, exceto o som dos seus pés no chão. Uma vez marcharam em volta do grande muro de pedra e então voltaram para o seu acampamento em Gilgal. O povo de Jericó ficou intrigado e com medo. Por que os israelitas não atacaram a cidade? O que significava essa marcha estranha e silenciosa em volta da cidade? Quando os israelitas tinham marchado em volta de Jericó todo dia por 6 dias sem fazer nenhum mal à cidade, alguns habitantes de Jericó começaram a zombar dos seus inimigos. Mas Raabe tinha certeza de que logo os israelitas tomariam Jericó. Então ela pendurou um cordão escarlate na sua janela, como os espiões de Josué lhe haviam dito. No 7º dia, o povo de Israel marchou de novo em volta da cidade, não uma, mas 7 vezes. Na 7ª vez, os sacerdotes tocaram ruidosamente as suas trombetas. E Josué gritou para o seu povo e disse: gritem, porque o Senhor lhes está dando a cidade. Então todo o povo fez grande barulho e com o som, os muros de Jericó começaram a cair. Os israelitas entraram em Jericó e tomaram a cidade. Mas Raabe e a sua família foram poupadas, como os israelitas haviam prometido. Então todo o ouro, prata e outros objetos de valor achados na cidade foram recolhidos para o tesouro do Senhor, porque Deus ordenara que nenhum homem devia tomar nada para si mesmo. Mas um homem de nome Acã desobedeceu ao Senhor. Ele escondeu alguns tesouros na sua tenda e, por causa do seu pecado, os filhos de Israel, que tinham acabado de obter uma grande vitória, logo sentiriam o sabor amargo da derrota. Alguns dias após seu triunfo glorioso em Jericó, os israelitas tinham atacado a cidade de Ai, que era bem menor e mais fraca. Mas Israel fora gravemente derrotada. Josué não podia entender o que dera errado, porque Deus de repente ficou contra o seu povo. Então Josué mais uma vez orou ao Senhor, e Deus revelou para ele que um dos israelitas tinha cometido um grande pecado. Então Deus disse para Josué como encontrar o homem que trouxera a derrota aos israelitas, e ordenou que ele fosse punido. Enquanto Josué seguiu as instruções do Senhor, a pessoa culpada provou ser Acã. Meu filho, dá glória ao Senhor Deus de Israel e diga-me o que fez. Sim, é verdade. Eu pequei contra o Senhor Deus de Israel. Foi isso que eu fiz. Quando vi entre os despojos uma boa capa babilônica, 12 libras de prata e uma cunha de ouro pesando 2 libras, eu cobicei-os e entomei-os. E estão enterrados no meio da minha tenda. E assim Acã foi morto, e tudo o que ele possuía foi reduzido a cinzas, porque ele havia tomado o que pertencia ao Senhor. Depois disso, os israelitas marcharam mais uma vez contra a cidade de Ai e obtiveram uma vitória completa. Então eles construíram um altar ao Senhor no pé do monte Ebal, e lá Josué leu em voz alta a lei que Deus havia dado a Moisés. Não furtarás. Não dirás falso testemunho contra o teu próximo. Não cobiçarás. E agora, tendo ouvido a palavra de Deus, o povo de Israel estava pronto para obter novas vitórias na terra de Canaã. Tomando cidade após cidade, os israelitas avançaram para dentro da terra prometida, até os cananeus serem derrotados e expulsos. Mas levou muitos anos até a terra de Canaã se tornar a terra de Israel.
E na sua velhice, Josué chamou todas as tribos em Siquém para falar com elas mais uma vez e lembrá-las de todas as coisas boas que Deus lhes tinha dado. Ele também alertou sobre a punição que cairia sobre elas se desobedecessem ao Senhor. E se pecarem contra os mandamentos do Senhor seu Deus e adorarem outros deuses, então Deus se enfurecerá com todos, e vocês morrerão rapidamente, e seus descendentes perderão a terra boa que ele lhes deu. O povo ouviu Josué atentamente, pois nunca suas palavras foram tão sérias. Então ele falou da orientação e preocupação de Deus com os israelitas do tempo de Abraão até aquele dia. Temam ao Senhor e sirvam-no com sinceridade e com verdade. Deitem fora os ídolos aos quais serviram seus antepassados e sirvam ao Senhor. E se não servirem ao Senhor, então escolham hoje a quem servir. Se aos ídolos a quem serviram seus antepassados do outro lado do rio, ou os ídolos do povo de Canaã, onde habitam hoje. Porém eu e minha casa, nós serviremos ao Senhor. Então o povo disse: nós também serviremos ao Senhor. O Senhor é o nosso Deus e a Ele obedeceremos. E foi assim que, através do grande líder Josué, Israel serviu ao Senhor e continuou servindo-o porque eles se lembraram o que o Senhor tinha feito por eles.